também nós, na variedade dos carismas, experimentamos a beleza da unidade, de ser uma coisa só. E isto é obra do Espírito Santo, que cria sempre de novo a unidade da Igreja. Papa Francisco. A jornada vocacional foi uma grande experiência da pluralidade e da riqueza que a Igreja, nos diversos carismas, nos presenteia. Neste Convocação, falaremos sobre diversidade dos carismas. Nós sabemos, São Paulo diz na palavra de Deus que é um só Senhor, um só batismo e um só Espírito que derrama sobre a sua igreja os dons e os carismas. Essa é a grande graça que Deus nos deu, de poder saber que a sua igreja não é uniforme, mas que a sua igreja é uma igreja de unidade. E a unidade significa que há diversos que entram para fazer essa unidade. Não são todos iguais enquanto carisma, logicamente somos iguais como filhos de Deus, mas não somos a mesma coisa enquanto carisma, enquanto missão, enquanto aquilo que nós realizamos na vida da igreja. Por isso, a gente juntar carismas, fazer a comunhão dos carismas, fazer com que os jovens conheçam tantos e diversos carismas, seja desde o padre diocesano até os religiosos, religiosas, novas comunidades, vocações novas que vão surgindo, caminhos novos que vão surgindo dentro da igreja, isso é de essencial. Acho que a gente não pode dizer para os jovens que a igreja é diversa sem mostrar a diversidade da igreja. Essa é a grande beleza. Quando Deus criou tudo, Ele não criou tudo igual, mas Ele criou tudo para que pudesse o homem desfrutar da diversidade da natureza. E no meio dessa natureza, estando ali o homem e a mulher, criou os dois também diferentes para que eles pudessem levar adiante a diversidade da criação. A igreja é chamada a ser um sinal da diversidade na unidade, da pluralidade na unidade do corpo de Cristo. Isso nos deixa muito felizes porque Deus continua mostrando para o mundo que Ele continua sendo criador e dispensador de bens e de carismas e de ministérios que podem fazer com que a igreja seja no mundo mais dinâmica, que a igreja seja no mundo mais viva. A igreja é viva por quê? Porque um organismo, ou pelo menos pegando a imagem do corpo humano, do qual também fala São Paulo na palavra de Deus, o corpo é um só, mas o corpo é necessitado de vários órgãos, de vários membros, porque cada um tem a sua função específica. Aqui está a beleza, aqui está a grandeza do corpo de Cristo, que é a igreja, onde na igreja estão os mais diversos órgãos, os mais diversos membros. Esses órgãos que fazem a igreja são tudo aquilo que Deus precisa para continuar fazendo a sua obra acontecer no mundo de hoje. Essa é uma graça de Deus para a igreja, uma graça de Deus para a humanidade, uma graça de Deus para a sociedade. Saber que Deus não limita a ação da igreja a um ou a dois, mas que Deus faz a igreja se expandir no mundo pelos dons, carismas, vocações, ministérios, que Ele mesmo, pela força do Espírito Santo, vai dispensando e distribuindo a todas as pessoas. Convocação. Convocação. Eu sou Felipe, faço parte da congregação da Ordem dos Ministros dos Enfermos e conheci os Camilianos no estado do Amapá, em Macapá, e desenvolve um trabalho muito árduo em relação aos enfermos. O que é que Deus quer de mim? Hoje, religioso salvatoriano, busco entender cada vez mais este chamado. Não tenho a resposta definitiva. Busco todos os dias, todos os instantes, a cada dia uma alegria nova, acompanhada sempre da cruz. O primeiro chamado da minha vida vocacional foi bem na minha família.
Meu pai, sendo catequista, ele sempre falava dos serviços que os religiosos prestavam assim, à nossa humanidade, né? E foi com esse carisma que tem a prontidão pelos pobres que eu me identifiquei. E assumi a congregação, sou irmã desde 1983. Eu sentia no meu coração que ele dizia: eu quero que você seja todo meu. Até que eu conheci essa minha comunidade, a nossa comunidade, Servos da Divina Misericórdia. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com a história de vida de Santo Inácio, através de suas biografias, seus livros e seus escritos. E vendo a vida daquele homem, eu me senti encantado por aquele jeito de ser, aquele jeito de viver, aquele carisma. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu conheci as Irmãs Filhas de São José. E eu fui na casa delas, conheci o carisma, né? As irmãs, uma das atividades principais das irmãs é fazer as hóstias, e isso me fascinou muito. Então eu saía da minha cidade, a mais ou menos 3 horas de viagem da capital, para participar de encontros com os jesuítas, numa comunidade em Teresina. E a partir desses encontros, dentro de 1 ano e meio, eu fui convidado a fazer uma experiência vocacional aqui em Fortaleza. Meu nome é Eliones, sou da comunidade Canção Nova há 8 anos e 7 meses. E o meu chamado começou quando eu conheci a Canção Nova. Ali já despertou em mim algo de diferente, de fazer parte dessa família. E através do ofício de Nossa Senhora, eu comecei a rezar no mês vocacional, justamente nesse mês de agosto. Comecei a rezar e o Senhor me chamou para estar nessa obra, e hoje eu estou dando o meu sim a Deus nessa obra aqui em Fortaleza. Hoje eu já tenho 25 anos de religiosa, de consagração, 32 anos de convento, né, e 47 anos de idade. Eu nunca me arrependi de ter escolhido essa vocação, de ter aceitado o chamado do Senhor nessa congregação a serviço de Jesus sacramentado. E ainda hoje nós estamos servindo assim. Convocação. Minha vocação nasceu na minha paróquia, não é? Eu era catequista, era adolescente e comecei a perceber que uma coisa que me veio dentro, que a minha vida só teria sentido se eu me dedicasse aos outros. Se eu não procurasse viver minha vida só para buscar aquilo que me satisfizesse nos meus programas de domingo, de filme, de passeio, de brincadeira, mas fazer alguma coisa pelos outros. Foi uma inquietação que me nasceu dentro. E eu participava da missa dominical, fui um dia conversar com o padre e disse a ele que eu gostaria de fazer alguma coisa. Ele me colocou como catequista de 5 crianças de pré-catecismo. Sim, eu não sabia nem o que fazer, mas foi o despertar para me interessar pelos outros e anunciar Jesus aos outros. E aí o meu envolvimento na comunidade paroquial começou a crescer no apostolado, na Legião de Maria, da qual eu participei. Então tudo até que, em um certo momento, um vigário paroquial da paróquia me perguntou, assim, a queima-roupa, um dia, se eu não pensava em ser padre. E eu, com toda sinceridade, disse: não, nunca pensei, não. Por que o senhor me pergunta? Não, por nada não, estou só lhe perguntando. E aquilo foi o momento em que começou dentro a vir um questionamento. Isso se prolongou por uns 6, 8 meses, até que um dia, assim, interior, voltando de uma comunhão, fui à missa, voltando da comunhão, me ajoelhei em ação de graças e dentro do coração veio uma resposta: você sim, por que não? Você vai ser padre. Então essa resposta interior foi o que depois me moveu a procurar o seminário, meu pai, nessa época, eu tinha 14 anos de idade, não quis me deixar ir para o seminário, achava que eu tinha que me formar primeiro, me tornar adulto e depois decidir a minha vida. Eu aceitei, fui estudar. Depois que terminei, com quase 18 anos, eu então me formei de magistério, em técnico de contabilidade, e disse ao meu pai: bom, agora eu estou formado, acho que tenho a idade ali para o seminário. E aí foi para o seminário. Eu fui conhecer o movimento dos focolares depois, no andamento da minha formação no seminário. Aí foi uma segunda etapa, um outro momento de vida de igreja. Como eu dizia,
Nós vivíamos a época do concílio e era um momento assim de embate, de inseguranças também. Um momento muito rico, muito assim, despertado da igreja, mas também um momento difícil. Muitos sacerdotes deixaram o ministério nesta época, porque tudo parecia mudar, já não era mais aquilo, onde se sentiam inseguros, incapazes, ou buscavam outro estado de vida. E foi no meio disso daí que, estando no seminário, a gente começou a sentir grande dificuldade. E nessa grande dificuldade o problema era ver os grandes confrontos que existiam dentro da igreja, uma grande divisão, uma grande falta de unidade. E isso a gente sentia dentro do próprio seminário onde estava. E foi nessa experiência de começar a questionar também, não é aquela igreja que a gente sonhava, que a gente queria, todos irmãos em comunhão, não existe, é uma ilusão. Eu vou voltar para casa, Foi nesse contexto que eu conheci o movimento dos focolares. E numa Mariápolis, para a qual eu fui convidado, eu vi que aquilo que a gente sonhava como a igreja do concílio, que aquilo que a gente sonhava como seminarista, sonhando servir a igreja no ministério, em comunhão, era possível, acontecia. E então eu percebi, não, Deus tem um caminho para a gente. É importante acolher esse dom de Deus. E se Ele coloca este dom, dizer sim. E foi mesmo um outro momento, uma outra transformação que aconteceu na minha vida. A vocação é feita, como diz a palavra de Deus, de graça sobre graça. Ela não acontece uma vez só. Eu acho que ela acontece em toda uma vida em que Deus vai dirigindo a vida da gente. Eu penso que o Espírito Santo tem suas vozes e suas maneiras de falar ao coração de cada um, não é? Essa riqueza da igreja, de carismas, de dons, são uma maneira do Espírito Santo dizer, tem lugar para todo mundo. É importante que cada um se deixe mover por Deus. E então todos serão unidos na construção da mesma obra que é o reino de Deus, da mesma obra que é a igreja, a evangelização no mundo. Porque Jesus é um só, o Espírito de Deus é um só, os dons são diversos, mas a finalidade é o bem comum, é o bem de todos, não é? Então cada um de nós, na nossa história, vamos nos encontrando com os caminhos que Deus vai abrindo, mas vamos descobrindo que o caminho é um só, é Jesus, que a obra é uma só, é o reino de Deus, e que todos nós daremos a nossa colaboração. Eu gosto de uma comparação com um mosaico. O mosaico é aquela pintura em pedrinhas, não é? O Cristo Pantocrato que tem nas igrejas antigas da antiguidade, não é? Aquelas pedrinhas todas coloridas e de longe forma o rosto de Cristo, a árvore da vida, não é? Cada lugar cada pedrinha tem o seu lugar e sem ela não se constrói o conjunto, mas ela só tem significado na construção do conjunto. Eu acredito que essa variedade e diversidade da igreja é aí, na construção de um único rosto, de um único mosaico, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Então cada um de nós vamos encontrando no nosso colorido, no nosso lugar. Deus é que vai colocando e como artista vai construindo Jesus na humanidade. Essa é a nossa alegria de saber que nós podemos nos unir para fazer com que a Igreja de Deus e o Evangelho cheguem a todos os recantos do mundo, como foi a ordem de Jesus, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. A vocês da Canção Nova e a todos, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. You